Olá, Taubaté, boa tarde. Você se conecta aqui na nossa programação. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2024 e você confere agora os destaques da edição desta tarde. Os assuntos que foram discutidos em plenário na semana passada, as atividades que aconteceram na casa nos últimos dias, ainda tem a ordem do dia, a agenda da semana e uma entrevista ao vivo com a vereadora Elisa Representa Taubaté. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Boa Tarde Taubaté. No ar, mais um Boa Tarde Taubaté. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta terça-feira. Eu quero começar o programa hoje de uma maneira diferente, agradecendo todos os feedbacks, comentários e críticas positivas que têm sido feitas a respeito do Boa Tarde Taubaté nas redes sociais, nas pessoas também que têm encontrado aqui pela cidade de Taubaté e também referentes ao programa Fora da Caixa. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e o seu feedback, o seu retorno é muito importante para que a gente possa construir cada vez melhor os nossos programas aqui na TV Câmara Taubaté. E agora a gente começa com os destaques, o resumo do que aconteceu no Boletim Câmara nesta edição desta terça-feira de manhã. A gente vai com a Ana Laura. Olá, Josivaldo, boa tarde, Taubaté. Estou aqui de novo para trazer para vocês um resumo do que nós noticiamos hoje no Boletim Câmara, que começa ao vivo às 9h30 da manhã. Nós trouxemos as informações para você escolher de forma consciente e econômica entre a gasolina e o etanol. Com a tendência de alta nos preços dos combustíveis, esse cálculo se torna ainda mais relevante para os motoristas que buscam economizar. O repórter Lucas Levin desmentiu um boato. A notícia de um possível caso de doença da vaca louca ganhou destaque após circulação de informações em grupos de mensagens e também de redes sociais. Não há casos no Brasil, nem em bovinos, que são os transmissores da doença, e nem em humanos, agora no ano de 2024. Então, não há motivo para se preocupar. E teve notícia boa também. De acordo com o Ministério da Saúde, as coberturas vacinais de crianças neste ano já superam os índices do ano passado. O resultado, observado em todo o país, muda o cenário de queda dos índices vacinais enfrentados pelo Brasil desde 2016. O atual balanço também acompanha as estimativas da Organização Mundial de Saúde e da Unicef, que tiraram o Brasil da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas. Essas foram algumas das notícias de hoje. Nós já estamos aqui preparando o Boletim Câmara de amanhã, que vai trazer as principais notícias da nossa cidade e da região para você começar o dia bem informado. Até já! E agora vamos acompanhar os assuntos que foram debatidos na sessão passada. Imóveis novos que tenham aquecedores de água e calefação deverão ter detectores de monóxido de carbono. A proposta debatida aqui na casa passou em primeira votação. Monóxido de carbono é um gás levemente inflamável de alta toxicidade e de difícil detecção, já que ele não tem cheiro, cor nem gosto. Dependendo da quantidade inalada, a exposição a este gás pode apresentar riscos graves à saúde, podendo até mesmo levar à morte. Além de ser um dos gases eliminados nos escapamentos dos automóveis, o monóxido de carbono também é produzido durante incêndios e na utilização de churrasqueiras, aquecedores a gás ou querosene e em fogueiras ou outras fontes de combustão. Pensando nisso, a Câmara Municipal aprovou na sessão do dia 20 um projeto do vereador Douglas Carboni que obriga a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás. Segundo a proposta, a emissão de habite de novos imóveis residenciais será condicionada ao cumprimento da lei e os órgãos competentes deverão fazer uma vistoria periódica nesses locais. O descumprimento sujeitará o proprietário a um pagamento de multa no valor de 20 unidades fiscais do município, o que significa mais de R$5 mil. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. A proposta ainda depende de segunda votação e sanção do prefeito para se tornar lei.
O projeto de lei que estabelece normas para fiscalização ambiental e define infrações e sanções ao meio ambiente foi aprovado em primeira votação. Os vereadores de Taubaté aprovaram em primeira votação no dia 20 o projeto de lei do prefeito José Saldi, que estabelece normas para a fiscalização ambiental e define as infrações ao meio ambiente e as respectivas sanções. O licenciamento ambiental de alguns estabelecimentos e empreendimentos cabe ao município e, desde 2018, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal passou a ter fiscais ambientais concursados no seu quadro de funcionários. Assim, esses agentes ficam encarregados da fiscalização e a aplicação das sanções e multas ambientais. Eles podem realizar vistorias, aplicar penalidades, atender denúncias e reclamações da população e também participar de reuniões técnicas e de grupos de estudo. As punições para as infrações podem ser, de acordo com a gravidade, advertência, multa simples ou diária, restrição de direitos, embargo de obra ou atividade, demolição de obra e até mesmo a suspensão parcial ou total da atividade. O texto regulamenta os critérios para a aplicação dessas punições. Além disso, o projeto lista as possíveis infrações cometidas contra o meio ambiente e a sanção para cada caso, como destruir ou danificar florestas, cortar árvores em área de preservação permanente, explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação municipal sem autorização. Quando o agente ambiental flagrar essas situações, ele emite um auto de infração e cabe recurso da decisão. O projeto determina ainda que a possibilidade da assinatura de um termo de ajustamento de conduta ambiental, de forma que a infração ambiental seja corrigida pelo autor. Com o documento foram aprovadas emendas redacionais da Comissão de Justiça e Redação. Entre elas, há uma que obriga os prestadores de serviços a retirarem restos de poda de árvores imediatamente após a realização do serviço. Outra emenda retira do texto a multa pelo uso comercial de imagens de unidades de conservação. A comissão opinou ainda pela retirada de um capítulo que trata do falecimento do autuado no decorrer do processo administrativo. O projeto, que foi tema de audiência em abril deste ano, depende de segunda votação para ser encaminhado para o prefeito sancionar. Projetos que concedem verbas para a FUST, Secretaria de Cultura, foram aprovados em segunda votação na terça-feira passada. E 2 projetos de lei foram aprovados em segunda votação pelos vereadores também na sessão do dia 20, para acrescentar recursos para a Fundação Universitária de Taubaté, a FUST, e Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Ambos são de autoria do prefeito José Saldi. O primeiro autoriza a abertura de crédito suplementar de R$400 mil em favor da FUST. Esse dinheiro será usado para a recuperação do imóvel, que fica localizado na rua Padre Antônio Diogo Feijó, no Jardim das Nações. A obra já está em andamento, com valor estimado em R$690 mil. No entanto, alterações no projeto resultaram no aumento do custo para aproximadamente R$800 mil. A segunda proposta autoriza a abertura de crédito no valor de R$2 milhões para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Os recursos têm origem no superávit financeiro apurado no ano anterior e no excesso de arrecadação de rendimentos federais da Lei Aldir Blanc. Projetos seguem para a sanção do prefeito para que se tornem leis. O prefeito vetou o projeto de lei que cria salas para pessoas com transtorno de comportamento, mas os vereadores rejeitaram o veto total do executivo. Confira a seguir como foi esta discussão. Na segunda quinzena de maio, os vereadores aprovaram um projeto do vereador Diego Fonseca que obriga a criação de salas de integração sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista, déficit de atenção, hiperatividade e outros transtornos de comportamento no município. Segundo a proposta, essa regra vale para shoppings, estádios, museus, teatros, cinemas, hospitais, instituições de ensino e outros espaços fechados que sejam destinados a grandes públicos, para que essas pessoas tenham um lugar seguro e confortável para se restabelecer nos momentos de crise. No entanto, o projeto retornou à Câmara Municipal com um veto total do Executivo. Segundo a Procuradoria Administrativa da Prefeitura,
Apesar do tema ser de interesse de todos, existe nítida invasão em atos da gestão do Poder Executivo, dos serviços públicos prestados pela administração, ofensa ao Pacto Federativo Constitucional e invasão do campo reservado às atividades inerentes ao livre exercício empresarial privado. Além disso, a Secretaria de Educação informou que as unidades escolares já prestam serviço semelhante nas salas de atendimento educacional especializado e ou alunos são acompanhados na sala de referência pelo professor especialista em educação especial. Já a Secretaria de Saúde reforça que o modelo proposto não seria viável, uma vez que se faz necessário o acompanhamento de um profissional terapeuta educacional especializado em todas as salas. Apesar desses argumentos, os parlamentares discutiram e decidiram rejeitar o veto na sessão do dia 20. Assim, caberá ao presidente da Câmara promulgar o projeto. E o projeto de lei sobre a regulamentação de bancas, quiosques e trailers passou em segunda votação aqui no Legislativo. E o plenário aprovou em segunda votação no dia 20 o projeto de lei complementar do vereador Marcelo Macedo, que disciplina o comércio com bancas, quiosques, trailers, containers e similares. Esses tipos de comércio precisam de autorização de funcionamento emitida pela Prefeitura e somente poderão funcionar em calçadas que tenham no mínimo 2 metros de área livre para passagem de pedestres. Além disso, proprietários ficam responsáveis pela manutenção, conservação e limpeza das áreas ou espaços públicos que utilizarem. Na justificativa do projeto, o vereador afirma que é uma tendência à migração dos food trucks para pontos mais modernos que valorizem a arquitetura da cidade. Além disso, ele afirma que é preciso agir com ações que melhorem a renda do cidadão, diminuam a miséria dentro do município e gerem arrecadação. O projeto segue para a sanção do prefeito para que se torne lei. 3 espaços públicos do município receberam denominações na sessão do dia 20. 2 desses projetos foram aprovados em segunda votação. Ainda no dia 20, os vereadores aprovaram 3 projetos de denominação de espaços públicos da cidade. As 2 primeiras propostas já haviam sido aprovadas em primeira votação na semana passada. O vereador Richardson, da Padaria, sugeriu dar o nome de Hernani Miranda à rua 4 da fase 1 do loteamento Jardim Belleville. Nascido em Mogi Mirim, Hernani se mudou para Taubaté ainda pequeno, aos 3 anos de idade. Formado em contabilidade pela Escola do Comércio, trabalhou no antigo Banco América, atual Itaú, Ford e Daruma. Era um verdadeiro apaixonado por futebol. Faleceu em 2018 aos 77 anos. Já o vereador Marcelo Macedo indicou o nome do comerciante Darlan Toshio Shibata para a rua 5 do loteamento residencial Ecovila. Darlan nasceu em Taubaté e sua paixão pelas tradições locais era evidente no envolvimento de diversas organizações e grupos comunitários. Foi membro da família Muares, Companhia de Taubaté e da equipe Vale Trilhas, contribuindo para a preservação e celebração das raízes culturais da região. Faleceu em 2023, aos 46 anos. Esses projetos agora seguem para a ascensão do Executivo. O terceiro projeto, de autoria do vereador Serginho, dá o nome de Dr. Robson Baroni à praça localizada no encontro com a rua Mariano Moreira e a avenida Dom Pedro I, no bairro do Alto São Pedro. Robson Baroni também nasceu em Taubaté e aos 13 anos descobriu uma de suas grandes paixões, a locução de rádio. Iniciou a carreira na radiodifusora e consagrou-se como locutor, radialista, entrevistador e produtor de áudio. Formado em Direito, também atuou como advogado e deu aulas no Departamento de Ciências Jurídicas da Unital. Ele ainda trilhou o caminho na Ordem dos Advogados do Brasil, ocupando diversos cargos e contribuindo para a elaboração de inúmeros livros jurídicos. Em 2010, foi condecorado com a Comenda Jacques Félix, a maior honraria da Câmara Municipal de Taubaté. Faleceu em 2018, aos 72 anos. O projeto agora depende de segunda votação e sanção do Executivo. O veto parcial do prefeito que modifica o destino das receitas da loteria taubateana foi mantido pelos vereadores. Entenda o motivo na matéria a seguir. Na sessão do dia 20, a Câmara de Taubaté manteve o veto parcial
do prefeito José Saldi ao projeto de lei de sua própria autoria, que modifica o destino das receitas obtidas com a loteria taubatiana. O trecho vetado havia sido incluído no projeto original por emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação e aprovada em plenário. Com a alteração, a comissão estipulou que metade da arrecadação seria distribuída entre o pagamento de prêmios e o imposto de renda. 20% seriam destinados para a manutenção dos serviços e remuneração do agente da loteria. 15% para o regime próprio da Previdência Municipal e 15% para ações e projetos voltados à assistência social, direitos humanos, esporte, cultura, saúde, segurança pública, meio ambiente e bem-estar animal. Na mensagem enviada à Câmara, o prefeito alegou que a Câmara invadiu uma competência exclusiva dele e que a proposta havia sido enviada para votação na Câmara com o objetivo de dar autonomia para a Secretaria da Fazenda, regulamentar o percentual adequado ao compartilhamento para cada modalidade lotérica. A maioria do plenário entendeu a justificativa do prefeito. 10 vereadores votaram pelo veto e 5 se manifestaram contrários. José Saldi já havia sancionado em 20 de julho a lei, sem o trecho em questão. Então, a emenda vetada será arquivada. Agora você confere as solenidades e audiências dos últimos dias. Teve solenidade para homenagear o dia do maçom e do demolei. Confira como foram as homenagens. A Câmara realizou solenidade na segunda-feira, dia 19, para comemorar o dia do maçom e o dia do demolei. O vereador Alberto Barreto presidiu os trabalhos e os vereadores Vivi da Rádio e Richardson da Padaria apresentaram a saudação oficial. Vivi explicou que a Ordem Demolei é um grupo de jovens patrocinados pela maçonaria, fundadas nos Estados Unidos em 1919 e presente no Brasil desde 1980. Ela parabenizou os pais por encaminharem seus filhos de maneira responsável, com disciplina e visando a prática do bem. O mestre conselheiro Matheus de Giacomo recebeu um diploma da vereadora e contou o que aprendeu na ordem desde que foi iniciado há 6 anos. Falou sobre a união, o companheirismo e o comprometimento dos participantes, que formam uma grande família. Sobre a maçonaria, Richardson destacou a defesa do compromisso e dos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Segundo ele, a maçonaria oferece o exemplo de como viver em harmonia a respeito as diferenças e trabalho coletivo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O membro da loja maçônica Monteiro Lobato, Ayrton Carrasco Rodrigues, recebeu o diploma do vereador e explicou que a maçonaria não pretende ser um grupo de sábios, poderosos e ricos, mas uma ordem que busca o poder da justiça com a sabedoria do amor e a beleza moral. Também fez uso da palavra o representante do Grande Oriente de São Paulo, Isacil Leles Martins. O vídeo está disponível no canal da TV Câmara Taubaté, no YouTube. A alimentação servida nas escolas públicas municipais foi tema de audiência pública aqui na Câmara. Veja como foi. A Câmara de Taubaté realizou uma audiência pública na tarde do dia 22 para discutir a alimentação nas escolas municipais. O evento foi sugerido pelo vereador Douglas Carboni, que afirmou que algumas reclamações recebidas sobre a mudança na alimentação escolar não eram verdadeiras. Ele citou a visita que fez à escola Hernani Gianico, no Jardim Ana Rosa, no dia em que foi servido no almoço arroz, feijão, escarola, frango, tomate e cenoura, além de maçã como sobremesa. Logo em seguida, ele rebateu a reclamação de uma mãe sobre o almoço naquela mesma escola. O parlamentar convidou os pais para acompanhar os filhos e ver o que realmente está sendo servido e se desculpou com os profissionais nutricionistas da SHA Alimentos e da Secretaria de Educação pelo mal-entendido que foi espalhado nas últimas semanas em decorrência da mudança no cardápio. Na explicação da nutricionista Ana Luísa Fonseca, o programa Nutrição e Alimentação na Escola foi alterado em 2020 com foco na prevenção da obesidade, promoção da saúde e construção de hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar. Com essa mudança, houve limitação de oferta de alguns alimentos.
legumes e verduras em conserva, bebidas lácteas com aditivos ou adoçadas, margarina e creme vegetais, além de biscoitos, bolachas, pães e bolos. A secretária de Educação, Suelen Miragaia, garantiu que o cardápio está disponível nas escolas. No caso do ensino integral, são servidas de 3 a 6 refeições diárias para os 40 mil alunos da rede municipal. No entanto, ela chamou a atenção para as 10 mil crianças que se encontram em situação de sobrepeso ou obesidade, como foi alertado pelo vereador Carbone, e disse que esse fato demanda atenção. Por último, mencionou que o valor do contrato de alimentação escolar passou de R$5 milhões, valor estipulado em 2018, para os atuais R$7,5 milhões mensais. O vídeo completo está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. Folcloristas e violeiros foram homenageados pela Câmara também em solenidade. Os folcloristas Wagner dos Santos Campos e Paulo Roberto Lucindo da Silva, o Paulinho Tropeiro Jeca de Taubaté e os violeiros Fred Henrique, Denilson Francisco da Silva e Jonathan William da Silva, da dupla Jonathan e Gabriel, e João de Oliveira e José Henrique de Campos, da dupla Rony e Roney, foram homenageados pela Câmara de Taubaté no dia 21. Pelo Dia do Folclore, o vereador João Henrique Dentinho entregou as homenagens para Wagner Campos e Paulinho Tropeiro. Wagner é culinarista e participou de eventos como Revelando São Paulo, a inauguração dos SEDES e as festas do nordestino, do mineiro e do tropeiro. Além disso, é figureiro há mais de 30 anos. Paulinho Tropeiro teve a oportunidade de ser conhecido como Jeca de Taubaté durante a comemoração do centenário de Amácio Mazzaropi, na Praça Santa Terezinha, em 2012. Hoje é um artista registrado que representa a cultura caipira, o tropeirismo e o homem do campo. Já pelo Dia do Violeiro, o vereador Gessé Silva entregou o diploma aos músicos Fred Henrique, Jonathan e Gabriel e Rony e Roney. Fred Henrique é músico há 29 anos e educador musical há 22. Iniciou a carreira aos 8 anos de idade no programa de música sertaneja Benê Freitas. Tornou-se violeiro, cantor, multi-instrumentista e compositor. Atualmente desenvolve um projeto cultural para difundir a música caipira. Jonathan e Gabriel, filho e pai, já tiveram parcerias com outros músicos. A dupla Bruno e Gabriel foi responsável pela gravação de 2 discos e apresentações em programas de televisão entre os anos de 1995 e 1998. Já a dupla Jonathan e Alan durou 7 anos, período no qual lançou um disco e dividiu o palco com outras duplas. Por fim, Rony e Roney tiveram inspiração na dupla Milionário e Zé Rico e focam seu trabalho em modões e na música sertaneja raiz. Iniciaram a carreira em 1996, realizaram a abertura dos cantores Chitãozinho e Chororó e venceram o concurso do 7º Festival Anacleto Rosas Júnior. A solenidade completa está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. 2h55, voltamos ao vivo aqui no Boa Tarde Taubaté. A gente já passou aí os assuntos que foram discutidos em plenário e também as atividades da semana aqui na casa. Agora, para falar um pouquinho mais sobre a ordem do dia, a gente conversa com a vereadora Elisa, que está aqui nos estúdios do Boa Tarde. Vereadora, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda aqui ao Boa Tarde Taubaté. Muito obrigada, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui contribuindo. Hoje são 8 itens programados na ordem do dia e o primeiro item é um veto referente às câmeras de segurança em escolas. Gostaria que a senhora comentasse mais sobre esse assunto. Isso mesmo, o primeiro item é um veto parcial a um projeto da vereadora Vivi da Rádio sobre a instalação de câmeras. Esse projeto foi protocolado em 2022, então ele já está há um tempinho aqui na Câmara, né? E ele foi aprovado aqui e o prefeito vetou parcialmente. A partir do PDDM, que é uma verba que vai direto para as escolas, todas as escolas se adequaram, né, e fizeram a instalação de várias câmeras. E aí o projeto ele dá uma aperfeiçoada nessa questão, né? Ele coloca algum regramento, inclusive uma questão de que hoje a gente tem as imagens por 15 dias e no projeto prevê que isso seja 2 meses. Então hoje nós votaremos, né, o veto parcial do prefeito, que é um veto muito político,
observando que não tem nenhuma questão jurídica em cima desse veto. Ele vai provavelmente ter gasto, claro, né? Mas eu falo que não é gasto, é investimento, ainda mais na educação, que é um dos maiores orçamentos da prefeitura, né? Então, eu acho que é um projeto extremamente importante, que já teve um pontapé inicial com a instalação das câmeras já no passado pelas escolas, com a verba do PDDM, mas que pode agora ser aperfeiçoado, ficar ainda melhor através desse projeto. Então, provavelmente nós derrubaremos esse veto. Nós vamos acompanhar na sessão de logo mais, vereadora, um outro item a respeito da revogação do 4G para uma nova tecnologia, né? Gostaria que explicasse também sobre este item. Isso mesmo, a gente tem uma lei um pouquinho antiga, né? Se eu não me engano, é de 2007, essa lei, e agora a tecnologia chegou, a gente ampliou nesse sentido, né? Inclusive aprovamos aqui na casa a tecnologia 5G, então a gente precisa revogar essa lei que é lá de 2007 para a Secretaria de Planejamento poder continuar regulamentando a instalação dessas antenas. Esse item em primeira discussão também vai ter uma segunda votação na próxima sessão, com certeza, né? Exatamente. A gente tem 8 itens na ordem do dia. O primeiro é o veto parcial, os outros 3 são segundas discussões e o primeiro de primeira discussão é esse que a gente falou agora, que é o item 5. Para a gente encerrar, já que o nosso tempo é um pouco curto, vereadora, o outro item que gostaria de destacar é a questão do magistério. Também tem uma proposta hoje de alteração em relação aos professores. Isso mesmo. A gente tem os professores P3, né, que são os professores que no descritivo trabalhavam com crianças das séries iniciais do ensino fundamental até o ensino médio, né, no limite de até o ensino médio. Porém, nós temos, a partir da aprovação da lei de 1/3 dos professores, a adequação, né, para as salas de educação infantil. Então, hoje, um professor, por exemplo, de educação física, pode dar aula, pode não só como está dando aula, na educação infantil. Então, a gente precisa adequar a lei para que isso fique, né, tudo certinho. Então, esse projeto, ele apenas aumenta, né, amplia essa questão do professor 3 e do professor 3 substituto, colocando que eles também podem atuar na educação infantil. Vamos acompanhar esses itens. Na sequência, tem mais uma sessão ordinária ao vivo aqui na TV Câmara. Vereadora, obrigado pela presença, pela disponibilidade. Faça um convite à população para continuar aqui na programação ao vivo e acompanhar mais uma sessão. Eu que agradeço o convite, convido você, população, a continuar acompanhando a TV Câmara, ficar por dentro de tudo que acontece na nossa cidade. E agora, na sequência, eu vou pedir para a gente colocar a agenda da semana para você ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos dias aqui na casa. Vamos acompanhar na tela. A gente tem mais eventos que acontecem durante a semana aqui na casa e eu vou pedir para a gente colocar a agenda da semana. A gente está com a tela da ordem do dia aí para vocês, mas vamos lá para a agenda. Dia 28 de agosto, amanhã, 2 horas, tem audiência pública. O assunto é pessoas em situação de rua. Por isso, o nosso programa amanhã a gente não vai exibir como costumeiramente fazemos. Na quinta-feira, dia 29 de agosto, tem solenidade 12h30, o dia do policial militar e dia do soldado. Neste dia, o Boa Tarde Taubaté começa mais cedo, às 2 horas da tarde, ao vivo, e logo depois tem solenidade. Quero agradecer o carinho da sua audiência, a sua participação aqui no Boa Tarde Taubaté. Muito obrigado e a gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, ao vivo. Muito obrigado, fique com a gente conectado na nossa programação.